Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem de um clássico, O Peregrino de John Bunyan. Um livro incrível. Exato. E a gente não vai analisar o livro todo, mas vamos focar num personagem que, olha, à primeira vista parece o companheiro de viagem perfeito, mas que, na verdade, É uma grande cilada. uma armadilha. A nossa missão aqui é entender a diferença brutal entre o discurso e a prática. Sabe, quando as palavras de alguém são perfeitas, mas a vida da pessoa conta uma história totalmente diferente. Com certeza. O material é um trecho onde os peregrinos fiel e cristão encontram um cara chamado Tagarela. O nome já entrega um pouco, né? Já entrega bastante. Mas no início ele é o tipo de pessoa que todo mundo ia querer por perto. Super inteligente, articulado, fala sobre temas profundos com uma paixão. Uma paixão contagiante. Mas é só aparência. Vamos ver o que acontece quando a gente olha um pouco mais de perto. E o cenário é esse, né? Uma jornada longa, sabe? Cansativa. Dois amigos, cristão e fiel, na estrada. Encontrar alguém para conversar é um alívio. Quebra a monotonia. Exato. A viagem fica mais leve, a gente espera uma boa companhia. Perfeito. Então, o fiel vê o Tagarela de longe e o texto já solta uma pequena pista dizendo que a aparência dele é melhor à distância do que de perto. Uma pequena bandeira amarela ali, bem sutil. Mas o fiel, super bem intencionado, se aproxima e o convida para conversar sobre coisas proveitosas. E a reação do Tagarela é, tipo, imediata. Ele não só aceita, ele celebra o convite. É como se ele estivesse esperando por aquilo o dia todo. Ele diz: "Para mim nada é mais agradável que conversar sobre coisas boas." E completa. Fico feliz de ter encontrado gente que gosta de um assunto tão excelente. A partir daí, ele abre a caixa de ferramentas. Começa a listar todos os assuntos que ele domina. E é uma lista, assim, impressionante. É quase um currículo. Total. A vaidade das coisas do mundo, o novo nascimento, a insuficiência das nossas obras, a justiça de Cristo, o que é se arrepender, crer, orar. Ele parece um verdadeiro teólogo. É quase um perfil do LinkedIn de um guru espiritual. É isso. Ele lista todas as competências, todas as buzzwords do universo teológico da época. Ele está se vendendo como um especialista completo. Totalmente. Me lembrou aquela pessoa numa reunião que usa todos os jargões do momento. Growth hacking, synergy, disruption. Sim. A gente olha a lista e pensa, uau, essa pessoa sabe tudo. Mas a pergunta que fica é, o que ela realmente faz com isso? Precisamente. E o efeito infiel é imediato. Ele fica deslumbrado, completamente. Ele puxa cristão de canto e fala, super empolgado: "Que companheiro magnífico que a gente encontrou." E ainda diz, esse cara com certeza vai ser um peregrino excelente. A primeira impressão não podia ser melhor. É uma isca perfeita, né? Fiel estava buscando uma conversa profunda e o Tagarela não só entrega isso, como se apresenta como um mestre no assunto. Ele valida o desejo de fiel. Exato. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás disso. O discurso do Tagarela é tecnicamente impecável. Ele usa os termos certos, demonstra um conhecimento que parece vasto. E isso apela diretamente ao nosso desejo por significado, por profundidade. Exatamente. Quem não quer uma conversa dessas? Ele cria uma conexão instantânea baseada unicamente no que ele fala. Certo, então o fiel está completamente vendido, pronto para indicar o Tagarela como o melhor companheiro de viagem do ano. Mas a gente percebe que o cristão, que ficou quieto esse tempo todo, não está comprando a história, né? de jeito nenhum. Enquanto o fiel está maravilhado, cristão dá só um sorrisinho de canto de boca e solta uma bomba. Na lata. Na lata, ele diz, esse cara aí que você achou o máximo engana 20 pessoas que não o conheçam, só na base da conversa. Uau, que balde de água fria. Total. E ele não para por aí. Cristão diz que conhece o Tagarela melhor do que ele mesmo se conhece. É aí que o verniz começa a rachar de verdade. E agora vem a desconstrução do personagem. Cristão revela a identidade completa. Tagarela, filho de um tal de Bem-Falar, que mora na Rua da Parola. Os nomes na obra são todos alegóricos e esses são perfeitos. Morar na Rua da Conversa Fiada. Não poderia ser mais claro. E aí vem uma analogia muito boa. Cristão diz que o Tagarela é como os quadros de um pintor. Que de longe parecem ótimos, mas de perto são bem desagradáveis. Essa analogia é o centro de tudo.
A hipocrisia funciona na distância, na superficialidade, sabe? Faz todo sentido. Quando você chega perto, para ver os detalhes, para ver a textura, a verdade feia aparece. E cristão vai nos mostrar todos os detalhes feios. E que detalhes! Ele começa a metralhar a vida real do tagarela. Primeiro, a religião dele mora na língua. E não tem espaço no coração, nem em casa, nem na conduta. Pior, ele adora uma taverna e quanto mais bebe, mais fala besteira. A contradição é brutal. O mesmo cara que minutos antes discursava sobre temas celestiais, em outro ambiente se entrega à futilidade. O discurso muda com a plateia. Mas o caráter é um só. Exatamente. E a investigação vai para dentro de casa. Cristão diz que a casa dele é tão vazia de religião quanto a clara do ovo é de sabor. Uma imagem forte. Muito. Não tem oração, não tem reflexão. Pelo contrário, tem até um ditado sobre ele. Santo na rua e diabo em casa. Peraí, essa expressão santo na rua e diabo em casa é do livro original? Do século XVII? É do livro. Eu jurava que era uma coisa moderna. E isso só mostra o quanto esse arquétipo é antigo e universal. O texto continua dizendo que ele é grosseiro e estúpido com a família e com os empregados. O palco da vida privada dele é um desastre. É um desmonte metódico. Primeiro, a vida pública. Depois, a privada. E a vida profissional? Também não escapa. Nos negócios, cristão afirma que ele é mais desonesto e trapaceiro do que pessoas que nem se dizem religiosas. E para fechar o caixão? Ele cria os filhos para serem iguais a ele. Reprime qualquer sinal de boa consciência neles, chamando-os de bobos e cabeças duras. Que retrato devastador! Ele constrói uma imagem pública perfeita e vive uma realidade particular terrível. Exato. E Cristão resume tudo com duas citações que são o núcleo da crítica. Eles dizem e não fazem. E a outra? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A religião do tagarela é feita de palavras, de som. Enquanto a fé verdadeira, segundo o argumento do livro, se manifesta em poder. Ou seja, em ação, em transformação de vida. Fiel, claro, fica em choque. Mas ele confia em Cristão. E agora o problema muda, não é mais que cara legal. Agora é, como a gente se livra desse cara? Exato. Mas eles não querem só, dar um perdido nele. O desafio é confrontá-lo de uma forma que seja honesta, que exponha a verdade. Talvez até, na melhor das hipóteses, que o ajude. É um confronto com propósito. E o plano do cristão é muito esperta. Em vez de discutir teologia, onde o tagarela é um mestre. Onde ele joga em casa. Isso. Ele instrui Fiel a puxar uma conversa séria sobre o poder da religião, sobre a experiência real e fazer a pergunta fatal. Isso acontece de verdade no seu coração e na sua vida? É uma mudança de campo de batalha. Total. O tagarela é invencível na arena da teoria abstrata. O plano é arrastá-lo para a arena da prática pessoal, onde ele não tem a menor defesa. Que virada de jogo. Em vez de discutir o que a Bíblia diz, ele força a conversa para "e aí? Como você vive isso?" É uma pergunta quase impossível de responder para alguém como tagarela. Fiel vai até ele e faz a pergunta-chave. Como a graça salvadora de Deus se manifesta quando está de verdade no coração de alguém? Uma pergunta brilhante. Não é sobre o conceito, é sobre a manifestação. E o tagarela, sem sentir a armadilha, responde todo confiante. Ele dá 2 sinais de que a graça está presente. Primeiro, um grande clamor contra o pecado. E segundo? Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. É impressionante como ele se entrega na própria resposta. Os 2 sinais que ele oferece são, na essência, performances públicas. Coisas que podem ser vistas e ouvidas. Exato. Claro. São as 2 coisas que ele faz de melhor. Falar alto contra o pecado e exibir conhecimento. Ele descreveu a si mesmo, achando que estava descrevendo um ideal. Exatamente. Mas o fiel, agora preparado, vai desconstruir esses 2 pontos. Isso levanta uma questão muito importante para nós, né? Qual? Como a gente avalia a autenticidade? Seja na fé, no trabalho, nas relações. Boa. Vamos ao primeiro ponto. O clamor contra o pecado. Fiel faz uma distinção genial. Ele diz que uma coisa é clamar contra o pecado, que pode ser só um teatro. Uma performance.
E outra bem diferente é detestar o pecado, que nasce de uma repulsa interna genuína. E as analogias que ele usa são muito fortes. Muito. Ele compara quem clama contra o pecado, mas o ama em segredo, a duas figuras. Primeiro, a esposa de Potifar, no Antigo Testamento. Que gritou como se fosse uma vítima, mas na verdade queria cometer adultério com José. O grito dela era uma performance para encobrir a intenção. E a outra é mais do dia a dia. A da mãe que repreende a filha no colo, Chama de malcriada na frente dos outros. mas logo em seguida abraça e beija. A imagem da mãe que briga e beija ao mesmo tempo é muito poderosa. Mostra essa dissonância entre o que se diz e o que se sente. O clamor pode ser só barulho. O ódio real ao erro é silencioso e se manifesta em ações, não em discursos. Ok, primeiro argumento demolido. Agora o segundo. O grande conhecimento. Esse é fácil. Fiel simplesmente diz que saber muito não prova nada. Ele lembra as palavras de Cristo: felizes serão se as praticarem. A bênção não está em acumular informação, mas em colocar em prática. E aqui ele aprofunda falando que existem dois tipos de conhecimento, né? Sim, um é o conhecimento especulativo, que fica só na cabeça e serve para impressionar os outros em debates. O texto chama esse de conhecimento dos faladores e fanfarrões. Exato. O outro é o conhecimento que vem com fé e amor, que transforma a pessoa e a leva a agir. O primeiro é a ferramenta do tagarela. E o segundo, a essência do verdadeiro peregrino. Depois de destruir os argumentos do tagarela, Fiel apresenta sua própria visão dos sinais da verdadeira graça. E é uma resposta que cobre tudo: a experiência por dentro e a evidência por fora. É o exato oposto do que o tagarela disse. Não fala de performances públicas. Mas de transformações internas profundas e ações consistentes. Exato. Por dentro, para a própria pessoa. Fiel diz que a graça se manifesta como uma consciência do próprio erro. Vergonha disso. E uma fome e sede por justiça, por conhecer o Salvador. É uma experiência de humildade, de necessidade. Percebe a inversão? O tagarela falou de clamar contra o pecado dos outros. E o fiel fala de sentir a convicção do próprio pecado. O foco muda completamente do externo, da crítica ao outro, para o interno, para a autoavaliação. E por fora, para os outros verem, a evidência é uma vida coerente. Fiel especifica: santidade no coração, na família e na conduta no mundo. E ele reforça: isso se mostra não com palavras, mas com submissão prática. É o alinhamento total: coração, casa e conduta. Público e privado. Palavra e ação. Não há espaço para a esquizofrenia que define o tagarela. A conversa saiu do o que você sabe e foi direto para o quem você é. E aí vem o checkmate. Depois de pintar esse quadro completo, Fiel olha para o tagarela e pergunta na cara: A pergunta final. você experimenta essa primeira parte na sua vida? E a sua vida e a sua conduta confirmam isso? É o momento da verdade. O debate teológico acabou. Agora é um espelho. E a reação do tagarela diz tudo. O texto fala que primeiro ele fica vermelho, corado, Depois fica na defensiva. ele se recusa a responder e parte para o ataque pessoal, O clássico. acusando o Fiel de ser um cara chato e para baixo, e aí simplesmente vira as costas e vai embora. É o padrão. Enquanto a conversa era abstrata, impessoal, ele era o rei. Dominava a teoria, Mas no instante em que se tornou pessoal, prática e exigiu um pingo de autoanálise, ele fugiu. seu calcanhar de Aquiles. É isso. Quando o papo fica real demais, a pessoa some. Exatamente. O confronto não o transformou, não gerou uma epifania. Apenas jogou luz no vazio que existia por trás das palavras, e ele não suportou a exposição. A única saída foi abandonar a conversa. A verdade era desconfortável demais. Então, o que a gente tira disso tudo? A história não termina só com o alívio de se livrar dele. Fiel e cristão param para refletir sobre o quão comum e perigoso é o tipo tagarela. E as imagens que eles usam para resumir o problema são muito fortes. Servem de alerta até hoje. São ótimas. A religião só de palavras do tagarela é comparada a um corpo sem alma, que é só uma carcaça morta. Ou a um sino que ressoa, ou o prato que retine. Coisas que fazem muito barulho, mas não têm vida própria. É uma referência direta ao apóstolo Paulo. A ideia de que o som, por mais bonito que seja, é oco se não tiver ação e amor por trás.
Mas a analogia que eu achei mais genial é a dos animais puros e impuros da lei de Moisés. Ah, essa é fantástica. Fiel lembra que para ser considerado puro, o animal precisava de duas coisas: ruminar e ter o casco fendido. E a lebre, por exemplo, rumina, mas não tem o casco fendido. Por isso era impura. É uma metáfora perfeita para o tagarela. Perfeita. O que é ruminar? É ficar mastigando as ideias, processando o conhecimento, falando sobre ele. É exatamente o que ele faz. Ele rumina sobre os conceitos. Mas ele não tem o casco fendido. Que significa? Ter um andar diferente. O casco fendido representa a separação, sabe? Andar por um caminho diferente, ter uma conduta que se separa do erro. Uau! O tagarela rumina o conhecimento, mas o seu andar, a sua vida, não é diferente. Ele continua no mesmo caminho de todo mundo. Ele pensa e fala de um jeito, mas anda e vive de outro. Essa separação entre o ruminar e o andar o torna impuro, na lógica da história. E quando a gente traz essa discussão para os nossos dias, percebemos que o tagarelo está em toda parte. Ele não é só uma figura religiosa do século XVII. Com certeza não. É o gerente que vive falando de cultura de feedback, mas que nunca ouve a equipe. É a pessoa que domina o jargão da inovação, mas cuja empresa nunca lança nada novo de verdade. Ou influencer que posta textão sobre saúde mental, mas cria um ambiente de trabalho tóxico nos bastidores. Exato. Pessoas que falam lindamente sobre justiça social, mas cujas ações diárias, nos negócios ou na vida pessoal, não refletem nada disso. E no nosso campo do conhecimento, gente que lê dezenas de livros, cita estudos, participa de debates, mas Não aplica absolutamente nada daquilo para mudar a própria vida ou o seu entorno. É o conhecimento como ornamento. o que nos leva a um pensamento final, uma provocação. A história nos deixa essa imagem poderosa do ruminar e do casco fendido. No nosso mundo, que é uma inundação de informação, onde qualquer um de nós pode ruminar sobre qualquer assunto com alguns cliques, Onde é muito fácil construir um discurso articulado sobre qualquer tema. a questão que fica é: qual é o nosso casco fendido? Exatamente. O que na nossa vida pessoal ou profissional mostra que a gente não está só falando, mas de fato andando por um caminho diferente. Como podemos garantir que todo o conhecimento que a gente absorve se transforme em prática, em conduta, para que a gente não se torne, sem nem perceber, um tagarela para os outros?